Só, Lazzaroni, o jogo lá, não tem jeito que a Copa se resuma ao jogo da Argentina, em que foi o melhor jogo que o Brasil fez. A quantidade de gols perdidos. Se tivesse o scout hoje, chances claras criadas. Enfim, você deve estar de saco cheio de falar dessa porra. Não é saco cheio, é o jogo mesmo. Isso vai, e acabou não fazendo os gols. Não tem déjà vu. Não tem déjà vu. Não tem como voltar atrás. Fazer de novo, fazer diferente, foi o que foi. Eu acho que com as lesões, contusões de Romário, de Aldair, do próprio Bebeto e pro próprio Silas, que eram... Porque aquilo que a gente falou, nós já vimos na Copa América encontrar da base. Entendi. O esqueleto, né? Então, perdemos muita gente. A seleção ficou uma boa seleção, mas ela não ficou tão leve, tão fluindo. Ela ficou mais pesada para a Copa do que o normal. Além de ser a Copa na Argentina, onde o movimento, o pensamento do futebol naquele momento era de defender com todos os dentes o seu gol, entendeu? E criar, contra-ataque, pequenos espaços, movimentações rápidas para chegar a uma definição e ganhar. Você vê que é a Copa do Mundo de mais baixo média de gols. Essa aí foi a Copa A Copa de 90. Copa de 90, cara. 2 pontos, qualquer coisinha só. Caramba, eu nunca tinha escutado falar Também sobre isso. E a gente vendo os times da Copa também, que, pra falar a verdade, era diferente do time que ganhou a Copa América. Tu acha que a galera teve essa dificuldade porque ganhou os 2 primeiros jogos de 1-0, não foi isso? Ganhamos 3 jogos. 3 jogos. 2-1, 1-0, 1-0. 1-0. Suécia, Escócia e Costa Rica. Caramba, a memória dele. Pra assustar com a memória dele, pô. A riqueza de detalhe. Mas ele também deve Ele falar nem disso. para pra pensar assim, ó. Não, ele também deve ter falado disso durante a vida inteira. Claro. Acaba ficando... Fixando na memória. Uma coisa que eu gostaria de saber, até porque você já esteve lá, para escolher os caras, você escolher os jogadores, tu escolhe dentro de um plano de jogo que você quer, ou é como o Alex diz, né? O Alex Cabeção, ele fala uma coisa que eu acredito muito, que... Alex Palmeiras, Curitiba? Isso, o Cabeça. Craque de bola, ele fala, cara, a seleção brasileira, e não tá errado, ela é uma seleção dos jogadores que o treinador acredita. Ela não precisa ser com os melhores que tem. Entende o que ele quer dizer? Entendi. E quando você botava pra jogar, era dentro disso mesmo? Ou você procurava escolher os que você achava que eram os melhores? Ou eram os que você acreditava que podiam entregar o que você podia? Fernando, tem O que você queria, quer dizer? Tem umas regrinhas, uns respeitos. Boa. Futebol é momento também. Então tem que juntar tudo isso. Histórico na seleção. Sim. Pode ser da base. Boa. Está acostumado a enfrentar as adversidades, pouco tempo de trabalho, distâncias, adversários diferentes, futebol diferente. Tem as funções, tem o momento dos jogadores. Quem está bem, quem não está, quem tem... Parece. E tem o estudo. Eu não convocava sozinho. Lembra que lá atrás, Sim, tava lá no mundo árabe, faz aí, me dá uma escalação, me dá as funções. E isso, nós tínhamos reuniões e discutimos isso. Entendi. Goleiro, 1, 2, 3, 4. Lateral, 1, 2, 3, 4. Lateral direito, lateral esquerdo. E assim você ia selecionando e ia acompanhando. Evidentemente que agora você pode acompanhar os jogos quase que ao vivo. De qualquer lugar. De qualquer lugar, em qualquer lugar do mundo. Isso. Não é? Até particular tem. Tá? Até particular tem. Então você tem que acompanhar isso. E a felicidade nas escolhas. Aí vai um pouco daquilo também, dessas regrinhas, entrar o que o Alex falou. O cara que você acredita que pode te entregar o que você precisa. Aquele cara que você já sabe e te conhece também. Isso aí. Que ele vai te dar a resposta. Eu vou te dar um exemplo. Não vou citar o nome. Por favor, fica tranquilo. Aí ele dizia assim, porra, tu achava mesmo que o Romário era essa bola toda?
Tinha um cara que falaram isso? Lá atrás. É, lá atrás. Garoto, o Romário era garoto. Aí eu respondia, dava sinais, porque o futebol não é matemática. Não é exato O isso. futebol é entrega, o cara mostra o que ele tem, entendeu? Aquele que não, o cara não pensa para jogar, é natural. A ação dele, do intelecto aos pés, é uma velocidade só. Não perde tempo para nada. Você tem, por exemplo, treinadores que ensinavam tecnicamente, Tele, o passe na frente. Por que o passe na frente? Para não haver perda de tempo, não ter que ajeitar a bola, um toque. Ele pode dar prosseguimento à jogada. Está preparando o companheiro. Tu mete um 3 dedos, ela está cheia de curva, ele vai ter dificuldade de dominar. É isso aí. Eu convivi com o centroavante. Não dá aqui não, dá ali. Não dá limpa, não dá dividida. Você sabe que tem isso. Então são coisas do futebol. E na verdade. seleção é a felicidade também na escolha daquele. Mas a base, você já tem que ter tido ela em algumas vezes. Respeitar o trabalho anterior. Foi tudo errado. Terra arrasada. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem que separar joio do trigo. Claro. Tá? Não, esse não foi, esse foi bem. Por que não dá chance? Se fosse terra arrasada, o capitão do Tetra não existiria. Não existiria. Perfeito, Dunga. perfeito. O que fizeram com o Dunga em 90 foi um Sacanagem. um absurdo. Pô. Era Dunga Com menosprezando, ridicularizando. Eu sentei com ele e conversei. Porque eu fui o treinador dele depois da Copa. Onde? Na Itália? Na Fiorentina. Caraca. Senta aqui. Ó, tu tá carregando esse fato e tal, mas o jogador tem uma coisa. E você tem que aproveitar. Desculpa Não até. nada. Pô, fica à vontade. Tudo certo. Você tem uma coisa, é o campo, é a entrega, é a tua produção. Eu nos convoquei porque você tem uma irmã bonita, de olhos azuis, loira. Te convoquei pelas suas qualidades. Mostra a tua qualidade. Sejas do atleta, sejas do homem. O jogador tem essa arma. É o campo. Não se convoca o cara que não joga nada. Porra, absurdo. Eu não- Entendeu? Claro. Então, tem isso. E se houvesse queimação total, não teríamos o capitão do Tetra. Não, eu vou mais longe É o ainda. Dunga. Eu vou mais longe do que você disse, porque o Ricardo Rocha já falou, em alguns lugares aí, que a seleção, muito do que a seleção fez em 94, ela aprendeu em 90. Até mesmo da relação deles, que acho que teve um problema com o negócio de premiação. Isso. Não isso. teve um... Por isso que eu te falei que o trabalho do Américo em deixar uma história, e eu falei na época, depois o Eurico tinha saído, entrou o Jorge Salgado. Jorge, tem que deixar um legado isso aqui, o trabalho, os problemas que vivem, as convocações. Vou te dar um exemplo. Romário também. Ele quebra a perna na Holanda, jogando PSV. Aí eu peço ao médico para ir lá, não pôde ir, questões éticas, trabalho e tal. Aí iniciamos o trabalho para a seleção na Granja Comari. O Romário não se apresenta. Aí vamos para o primeiro estágio, para a Copa do Mundo já. Fora os problemas vividos, né, nós não falamos aqui, das eliminatórias da Copa do Mundo. Verdade. Foi uma batalha campal. O jogo em Santiago, no Chile, foi uma batalha campal. Uma batalha no estádio, para você ter uma ideia. Porrada comia, bomba de garrafina, pedrada, garrafada, tudo quanto é jeito. Cara, que ainda tem eliminatória. A polícia chilena sofrendo também, a polícia chilena Tomando levantando, chutando a gente. Em suma, são histórias, por isso que eu te falei. Depois daquele torneio Lá na Dinamarca, Dinamarca. foi um turbilhão de acidentes alheios à nossa vontade. 1-0 lá, aí 1-1 eles empataram, o juiz deu um sobrepasso, vem o jogo do Maracanã, jogo de risco, 1-0 a gente, amassando, e o Romário no jogo de lá expulso com 1 minuto de jogo. Foi esse gol, esse lance do Rojas? Foi esse gol do Rojas? Aí veio o Rojas. Lembra dessa porra do Rojas? Aí se cortou aqui para Rosemary. deixar...
deixar a seleção brasileira de fora. O foguete sinalizador da Rosemary. Que foi capa da Playboy depois. Caraca, um monte de cagada. Ó, é por isso que a gente fala. O primeiro amistoso da seleção comigo é março de 89. A Copa é em junho de 90. É um ano e 3 meses, amigo. Loucura total. Turbilhão, você não imagina, turbilhão. E todo esse caminhão de problema. Todo mundo pensa que é fácil, foi mole, até jovem. Desculpa o termo, Pode jovem falar, caceta. esse cabelo branco, a metade foi nessa época já. E vai. Não, tem pior depois, quando tu perdeu, aí fudeu. Fudeu, é um horror. É verdade. Cara, Então, vejam quantas situações são. Não é fácil. Seleção não é fácil. Agora, quem vai ser estrangeiro, brasileiro, número de jogadores estrangeiros, nos clubes profissionais, nós estamos vivendo um momento difícil. Você vê saída? Assim, você acredita que tenha um treinador para assumir, brasileiro para assumir? Se não tiver respaldo, não temos. Se tiver respaldo... Você acha que Caramba, o estrangeiro vai ter isso? mais respaldo do que o Sim, brasileiro? sim, é Isso, natural. Mas eu acho o seguinte, eu jamais vou ser contra um treinador estrangeiro, porque minha vida, depois da seleção, 90% dela foi no exterior. Tá? Então, eu não posso fechar o mercado para ninguém. Mas eu acho, como eu vivi, como muitos viveram, para chegar à seleção, você tem que ter um histórico, você tem que ter uma história de realizações contada para fazer. Você, como treinador brasileiro, para chegar em grandes times na Europa, você já tinha que ter muita história aqui também. Hoje vem personagens sem história. São tão aventureiros do que você dá chance a um treinador jovem para assumir a seleção. Nós temos treinadores que estão amadurecendo, que certamente com as porradas que já levaram em seus clubes, em momentos, em decisões, que podem chegar à seleção. Mas qualquer um deles, se você não tiver um diretor de futebol que acompanha, um apoio, um respaldo da direção, um respaldo de proteção, não seja de Conmebol, de representatividade, Conmebol, FIFA, se torna ainda mais difícil o trabalho. caramba. Triste. Triste mesmo. Eu tava vendo aqui o time de 90. Caraca, mano, o time é bom pra caralho, mano. O que eu gosto dessa história é que o Neto achou ruim de ter ficado de fora. Porra, caralho, cara, não é, não tem um mais ou menos. Eu até botei essa pergunta aqui, porque toda seleção tem um cara jovem, que a galera reclama e vai, e sempre tem um jogador que todo mundo quer e não vai. Não é não? De 90 eu lembro muito dessa história. O Neto foi esse de 90 que todo mundo queria e não foi, ou só ele que reclamou? Só ele que queria. É verdade. Não, é o seguinte, o técnico da seleção, há tempos atrás, muito mais gente boa ele deixava de fora, porque a riqueza de opções era muito maior do que hoje. Sim. Tá? Então o treinador ia se deixar sempre gente boa de fora. Isso não tem como. Agora você tem direito a levar quase 26. Né? Verdade, isso aí. Antigamente não, eram 22. Depois 23, hoje a opção é maior. Para o banco, eram 16, tinha que usar 3 só. Cara, Tinha que muito- cobrir. Então, tudo isso é trabalho. Quem para isso, para aquilo. Atleta, as funções e tal. Então, deixa a gente, vamos dizer assim, de fora. Todo treinador vai deixar a gente de fora. E em épocas de maior riqueza de opções, mais gente boa de fora. E outras muito menos. O caso citado aí não estava nem no radar, porque não havia produção no campo na época. Foi uma promessa, um grande jogador que era essa promessa, que demorou a se tornar um profissional sério, porque a gente sabe que a própria seleção, quando a gente fala de sacrifício, fala de profissionalismo. Sim. Você tem que ter uma vida, você tem que ter
condições. É jovem, é ser humano, tem saídas, tem vontade, tem divertimento que fazer. Tem, mas tem que saber a hora. Tudo tem que saber a hora de fazer. Entendeu? Perfeito. E a seleção passa muito mais por isso tudo. Vai ter sempre alguém, um ou outro, de fora. Não, isso aí é inevitável. Pô, ele tá falando do Alex aqui, o Alex nunca foi a uma Copa do Mundo. E eu já tentei levar o Alex para vários times, ele estava sempre amarrado. Se é o dia que tiver com ele, você vai ver, um cracaço. Não, craque. Dos maiores. Não, e ainda é gente finíssima da melhor qualidade.